Oi gente, hoje eu vim falar com vocês sobre sobrancelhas, tá? Algumas pessoas, muitas meninas pediram para ensinar a fazer preenchimento de sobrancelha e eu preencho a minha, as falhas, imperfeições com sombra, tá? Sombra moto. Então eu preencho a minha sobrancelha com sombra, gente. Eu uso esse duo aqui da Conteograma, tá? O meu é o prático e ideal, que ele é um duozinho mais voltado pra loira, tá? Então, aí ele vem com esse pincelzinho aqui, esse pra aplicar e esse pra, como se fosse esfumar. Eu gosto bastante dessa pontinha aqui. Então, algumas coisas que precisa saber sobre sobrancelha. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho sobrancelha curta, como é que eu vou preencher? Primeiro, você precisa ver se a sua sobrancelha realmente é curta. Como é que faz para saber as medidas? Porque então pega um pincel ou então um lápis, assim, qualquer coisa, só para te dar uma linha para você seguir. Você vai colocar o lápis na base do nariz e no final do olho, ó. Então aqui é aonde a minha sobrancelha deve começar, tá vendo? Tá certinho, ela tá até um pouquinho grande aqui, ó, que já tem alguns dias que eu tirei, ó. Então, na base do nariz, você vai pegar um lápis ou então um pincel, na base do nariz e no comecinho do olho, ó. A minha tá um pouquinho grande, tem uns fiozinhos passando aqui, ó, precisando tirar, tá? Esse, então, é aonde deve começar a sua sobrancelha. O final, base do nariz e no canto externo do olho. Base do nariz e canto externo do olho. Então, a minha tá certa, ó. Tá vendo? Ela tá no ponto certo. E pra saber aonde que vai ser o arco da sobrancelha, base do nariz e bem no meio da bolinha do olho, ó. Viu? É aqui onde arqueia a sobrancelha. Essas são as medidas da sua sobrancelha de acordo com o seu rosto. Então, às vezes você acha que a sua sobrancelha é curta, mas anatomicamente falando não é curta. Então, tem como fazer preenchimento com lápis. Eu até pouco tempo eu preenchi minha sobrancelha com lápis universal. Só que aí tem muita gente falando que lápis tá caindo a sobrancelha, os fios, tá raleando a sobrancelha, então eu parei. Comigo eu nunca notei diferença, já tem muito tempo que eu usava, mas vai saber, né? E também porque eu acho que com sombra fica mais natural. Não precisa ser necessariamente um duozinho assim de sombra já próprio para sobrancelha. Pode ser uma sombra normal, mas tem que ser compacta, tá? Porque a sombra solta vem muita sombra no pincel e eu acho que vai ficar muito artificial. Pode ser uma sombra normal, só que evitar tons marrons puxado pro vermelho, sempre mais acinzentado, tá? Porque a nossa sobrancelha, por mais que você seja loira ou morena, ela vai ser sempre mais pro tom acinzentado, tá? Tem sombras também pra ruiva, mas nunca usa preto, gente. Nunca usa sombra preta, por favor. Procura sempre um tomzinho puxado pro cinza, ó. Esse aqui é bem clarinho, ele é um marrom bem clarinho. E esse aqui é um marrom mais acinzentado, tá? Tem gente que usa aquele lápis 6B. Eu nunca usei. Lápis 6B é aquele de desenho mesmo, de escola. Eu nunca usei, dizem que fica perfeito porque ele é bem acinzentado, né? Então fica super natural. Só que eu nunca usei, principalmente agora que saiu essa conversa de que lápis tá raleando a sobrancelha, então eu não quero nem experimentar. Vou ficar com um duozinho mesmo, tá? Eu não sei se eu falei, esse aqui ele é pra loiras, é o perfeito, prático e ideal. Prático e ideal. O que eu faço? Eu vou usar esse pincelzinho, ele veio no kit, nesse duozinho mesmo aqui. Mas qualquer pincel chanfrado que você tiver, tá? Que tiver um cortezinho igual esse aqui. Pincel chanfrado, ok? Eu vou vir na sombrinha clara, na sombra mais clara, com a pontinha do pincel. Pontinha do pincel. Tiro o excesso na mão, dá uma batidinha assim na mão. E vou olhar no espelho. Nunca começa aqui do comecinho, tá? Porque esse comecinho, ele é naturalmente mais ralinho, tá? Mais claro. Então
Não fica legal você escurecer muito essa parte inicial aqui, então eu sempre começo do meio. Ó, eu esqueci de falar, é sempre bom ter um pincelzinho desse aqui, ó, de escovinha. Todo kitzinho tem, é igual aquela escovinha de rímel, sabe? O que você vai fazer? Antes de passar a sombra, eu venho penteando, que é pra tirar qualquer sujeira, qualquer excesso de base, ou então corretivo que ficou. Vou pentear ela toda pra cima. A minha tá até meio grande, tô precisando cortar. Ó. Gente, esse é o jeito que eu faço, tá? Algumas pessoas fazem diferente, esse é o jeito que eu faço. Então peguei na pontinha do pincel a sombra, dou uma batidinha na mão pra tirar o excesso. Eu vou começar do meio, só nessa linha inferior aqui da sobrancelha, tá? Nós vamos delimitar o finalzinho da sobrancelha, a parte inferior. Não vou levar pro meio, ó. Lembrando de passar o pincel sempre no sentido dos pelos. Se o pelo tá assim, eu vou passar o pincel assim, tá? Só na inferior da sobrancelha, não vou passar dentro. Eu tenho uma sobrancelha mais arqueada que a outra, essa aqui é mais arqueada. Então a gente tenta igualar um pouco. Aí eu venho com o pincel, com o que sobrou de sombra, não vou pegar mais sombra, e vou levando pra dentro, ó. Eu vou tipo esfumando, eu vou pincelando, tá vendo? Eu vou pincelando e empurrando essa sombra pro meio da sobrancelha. Ó. Viu? Peguei um pouquinho de nada, gente, bem pouquinho, e vou passar aqui nesse comecinho, ó. Se achou que pegou muito no pincel, dá uma batidinha na mão, traz ela aqui pro final. E com o que sobrou no pincel, eu vou delinear esse final, essa parte inferior aqui do comecinho da sobrancelha, ó. Tá vendo? Com o pincel deitadinho. Delineei e vou trazer pra dentro, ó. Ó a diferença? Viu? Agora que eu passei, já não tem quase nada no pincel, eu vou pegar o que eu passei aqui embaixo e vou esfumar pra dentro da sobrancelha, pro meio da sobrancelha, ó. Eu venho aqui no finalzinho onde a gente passou a sombra, tá vendo? E puxo pra dentro. Aqui eu tenho uma falhazinha, então eu peguei bem pouquinho de sombra e vou depositando, ó. Viu? Quando eu quero um efeito mais esfumadinho, eu vou usar essa ponta aqui do pincel, naquela mesma sombrinha mais clara, e venho aqui no começo. Esse kit da Conteograma é muito bom, viu, gente? Eu não sei quanto que foi, porque eu ganhei. Ganhei da minha mãe. Eu usava sombra normal, sombra de olho mesmo, do lado mais acinzentado. Era até parecida com essa aqui, ou então eu usava lápis. Ó, com a pontinha, borrachinha do pincel. Venho aqui onde eu tenho a falinha. Nem é bom ficar muito perto assim do espelho, porque senão você vai ficar vendo muita imperfeição e você vai acabar carregando muito a sobrancelha, tá? Aí vem, dá uma penteadinha pra tirar o excesso que tiver de sombra e arrumo aqui em cima.
É bom também sempre ter um rímel, uma máscara incolor. Essa aqui é até de cílios mesmo. Tem algumas que são próprias para sobrancelha. Essa é de cílios, mas não tem problema. Tem que ser incolor, tá, gente? Que é isso que vai grudar a sobrancelha no lugar. Se você tiver aquela sobrancelha que o espelhinho fica tudo bagunçado, ela nunca fica paradinha no lugar, usa um rímel, uma máscara incolor. Aí você vem penteando sempre pra cima, tá, gente? Penteia pra cima e ajeita. Ó, penteei tudo pra cima, viu? E aí ajeita aqui no comecinho, ó. Isso vai fazer ela ficar grudadinha no lugar que ela tem que ficar. No lugar que você deixar, ela vai ficar grudada. Ó a diferença de uma sobrancelha para outra. Super diferença, né, gente? Fica super natural. Eu não uso essa parte mais escura aqui. Eu só coloco quando... Se eu tiver com uma falha muito grande, igual desse lado aqui, eu tenho uma falhazinha bem no meio da sobrancelha. Eu passo um pouquinho dessa cor mais escura aqui, só aonde é maior a falha, tá? Eu não passo muito não, eu acho que senão fica muito... Ah, uma coisa que é bom também é pegar um lápis bege ou então um lápis branco. Eu prefiro bege, tá? E você vai passar abaixo, você vai contornar a sua sobrancelha, ó. Aí você fica assim, bonita. Aí vem com o dedinho mesmo e esfuma tudo isso. Espalha tudo isso. Isso vai dar uma iluminada, tá? E vai parecer que a sua sobrancelha tá mais levantada, tá mais limpa. Sabe quando você acaba de fazer a sobrancelha e fica aquela linha clarinha, assim, bem branquinha embaixo, fica bonito, né? Então, isso dá aquela impressão, como se você tivesse acabado de fazer a sobrancelha. Você consegue notar alguma diferença? Vou fazer o outro, mas eu vou dar uma acelerada, mas só pra vocês verem, tá?